filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei que tu pode. Nova série de mensagens Lagoinha Barra Funda. Quartas, no Culto Fé, às 20 horas. Você pode celebrar Jesus? Aleluia! Quanto tempo, né? Gente, fala pra quem tá do seu... Eu sei que vocês não gostam, mas o dia que vocês estiverem com o microfone na mão, vocês vão entender que é maneiro isso, tá bom? Aí como eu tô com o microfone hoje, você se vira, tá? Fala pra quem tá do seu lado assim, você tá no dia certo, com as pessoas certas, no lugar certo, e certamente você sairá daqui transformado, cheio de Deus, sairá daqui irreconhecível, cheio de graça, profetiza, cheio de amor, cheio de perdão, sairá daqui mais bonito. Profetiza, glória a Deus. Teve uns que falaram, receberam com, eu vou mesmo. Sabia que a palavra de Deus fala, né? Aqueles que a palavra de Deus, ela formoseia o rosto. Você já viu um crente feio? Eu nunca vi. Então assim, irmão, tem esperança, Jesus vai te encher. Meu irmão, olha lá, ali, ó, calma, tenha fé. Palavra de Deus, se agarra nisso. Glória a Deus. Gente, nós estamos numa série Milagres. Mês de março, toda quarta-feira, 20 horas aqui na Lagoinha Barra Funda. Você que não assistiu o primeiro episódio, tá lá no nosso canal do YouTube, mas calma, não agora. Agora você vai escutar a parte 2, você vai entender, mas quando chegar em casa você pode escutar a parte 1, tá lá no nosso canal do YouTube. Você que tá online também, não fecha agora, assiste depois, tá tudo bem. Mas na primeira parte o pastor Léo pregou e ele trouxe algo que me marcou, que eu anotei sobre milagre. Ele falou assim: milagre é um ato inexplicável, algo que foge das leis naturais. Toda vez que falamos de milagres, estamos falando de uma intervenção divina em situações que estão fora do nosso controle. Ele falou assim: a marca do ministério de Jesus é uma vida de milagres. A marca do ministério de Jesus é uma vida de milagres. E hoje eu quero falar da parte 2. Mas eu quero que você pense comigo o seguinte: se essa fosse a última vez que você estivesse ouvindo uma mensagem, sempre que eu prego, eu penso, talvez tem gente aqui que é a primeira vez que está dando uma chance no seu coração de ouvir a respeito de Deus. Ou talvez tem alguém aqui que é a última vez que está dando uma chance para Deus falar, para ouvir Deus, para entender algo de Deus. Então, se essa fosse a última vez que você viesse na igreja, a última vez que você ouvisse uma mensagem, de que maneira você reagiria? Talvez, se essa fosse Jesus voltasse no meio do culto, de que maneira você reagiria? Que maneira você responderia a isso? Provavelmente você estaria empolgado, empolgada. Você não ia estar pensando, vou me guardar que amanhã é quinta, amanhã ainda trabalho, sexta também, então quarta eu fico com mais calma. Não, irmão, eu preciso que você entregue tudo. Você está comigo? A Bíblia fala que o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Então eu preciso de uns 20 coração queimando aqui essa noite. Eu tenho 20? Tem uns que estão meio fraquinhos, mas tem um aqui muito empolgado aqui, que eu vou contar como 2. Valeu, show, maravilhoso. Então eu preciso de você comigo. Reage a essa palavra. A palavra de Deus, ela é viva. Você precisa reagir quando recebe isso. Então, amém. A igreja da parede preta tem uma palavra, yeah, né? O Vitão, yes, so good, let's go, né? Reage a isso, reage. Então, gente, a palavra de hoje que eu tenho para você é: Jesus ainda é. Você pode falar comigo? Jesus ainda é. Mais uma vez, Jesus ainda é. Fala de uma vez tudo junto assim, vamos. Jesus ainda é, tá? Calma, 1, 2, 3 e... Jesus ainda é. Quando falamos de milagres, os milagres não partem do que ele faz. Milagres partem de quem ele é. Milagres não é algo externo de Deus, mas parte da essência de Deus. O milagre não é ele dar tristeza, porque ele não carrega isso. Milagre não é ele dar doença, porque ele não carrega isso. Milagre é ele derramar sobre enfermos. Milagre é Jesus derramar sobre pessoas vazias. Milagres é Jesus derramar sobre pessoas mortas a sua própria vida.
Milagre é Jesus entregar e derramar aquilo que Ele é. Jesus viveu inúmeros milagres. Milagres é a marca de Jesus por onde Ele caminhou. Por isso que a série é os milagres de Jesus. Talvez você tenha um milagre na sua vida, na sua história. Eu tenho milagres na minha história para contar. Mas nada melhor do que a gente conversar sobre os milagres que Jesus experimentou, que Jesus vivenciou, que Jesus realizou na terra. Eu gostaria que você acompanhasse comigo um dos milagres que mais me impacta. Quando o Vitão falou, você prega a quarta, não, tem que ser esse. Série Milagres, eu preciso falar da ressurreição de Lázaro. É um dos textos que mais me impacta. O texto ele é maravilhoso e você pode ler os 46 versículos na sua casa. Leia o capítulo 11 de João quando chegar em casa, mas aqui eu preciso pontuar alguns versos com você. Vai estar no LED, se você tem a sua Smart Bíblia, você é mais assim, mais crente sim, Bíblia de papel, pode pegar também. Cadê, gente? Acompanha, ou você que não trouxe, acompanha comigo a leitura aqui no LED. Aqui a morte de Lázaro, havia um homem chamado Lázaro, morava em Betânia, Marta e Maria eram suas irmãs, e Marta e Maria falaram assim, vão lá, chamem Jesus, que Lázaro está doente. No verso de número 4 vai seguir a história. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Vão guardando a leitura desses textos, vão guardando no seu coração. Eu vou pular lá para o verso 15, que diz... E para o verso 14, Jesus então lhes disse que claramente que Lázaro já havia morrido, já não estava mais doente. Depois desses dias, Lázaro morreu. Verso 15. E para o bem de vocês, estou contente. Note. Estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Quantos dias, gente? 4. Betânia estava a uma cerca de distância de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Maria ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Verso 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Verso 32, chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria prostrada aos pés, disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se e o seu espírito perturbou-se. Verso 34, onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Verso de número 35, Jesus chorou. O segundo versículo menor da Bíblia. Você sabia disso que é o segundo? Primeiro está lá, disse Jó. Enfim, Jesus chorou. Olha só, 2 palavras. Vocês não sabem do nada, né? Minha cabeça às vezes pensa em várias coisas. Desculpa, calma, eu já vou entrar no espiritual. Aqui eu preciso que você entenda o contexto e tudo mais, tá? Nossa, não é nem tanto nada. Curiosidades. Quem sabia que era o segundo versículo menor da Bíblia? Não sabia? Você sabia que tem um versículo menor que esse que diz, disse Jó? Olha, viu? Tá aprendendo na leitura também. Então, não foi em vão. Vamos continuar? Então Jesus chorou. Verso 36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já está ali 4 dias. Quantos dias, gente? Disse Jesus, não lhe falei que se você cresce,
veria a glória de Deus? No verso 44 diz assim: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido em um pano. Você pode dar um glória a Deus? Quero orar por você. Jesus, nós te amamos e nós te celebramos. Que esse seja o momento que teu Espírito Santo nos ensine a respeito da sua palavra e nos revele quem Jesus é. Me ajuda, Senhor, a não fugir muito daquilo que o Senhor colocou no meu coração para que todo mundo entenda. Em nome de Jesus, amém. Preciso que você conecte comigo. Você está feliz? Ah, tá bom. Fica de olho quem estiver do lado. Se você que vê que o irmão do lado deu umas cochiladas, você já dá presta atenção ali, ó, tá bom? Gente, vamos lá. Essa passagem para mim revela algo muito precioso. Revela quem Cristo é. Essa passagem mostra quem Deus é. E sabe que nós temos uma inclinação a desenvolver uma fé intelectual, a olhar para a vida, para as situações de uma maneira muito natural das coisas, a olhar para os milagres de uma maneira natural, e cada vez menos há espaço para o sobrenatural de Deus. Aqui no verso 40, Jesus diz: não lhe falei que se você cresce. Jesus, ele estabelece um condicional de se você crer. Existe um papel da gente crer nisso e crer no sobrenatural. Ele não diz porque eu posso, vocês vão ver a glória de Deus. Ele diz porque se vocês crerem, então verão a glória de Deus. Essa não é uma série informativa do que Deus pode fazer. Jesus na terra não veio mostrar o que Deus pode fazer. Jesus na terra é mostrando o que o Filho de Deus pode fazer. Para que você entenda, Romanos capítulo 15, verso de número 4 diz que tudo que foi escrito é para o nosso ensino, não somente para a nossa informação, de eu saber, mas de eu ser ensinado a experimentar sobre isso. Deixa eu explicar um pouco mais. Paulo vai falar para Colossenses em uma de suas orações, ele falando para os Colossenses 1:9, dizendo assim: eu tenho orado por vocês, eu tenho investido tempo, visto vocês, e ele diz assim: eu oro para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. É interessante que na língua portuguesa a gente olha para conhecimento como informação, mas existem outros conhecimentos, vamos dizer assim. Existe um conhecimento mais profundo. Quando a gente vem do grego, a palavra de Deus, Novo Testamento, escrita no grego, e a gente faz essa tradução, conhecimento no grego é gnosis. É um conhecimento não experimental, é um conhecimento de que eu sei a informação. Mas quando Paulo está orando nesse texto, dizendo para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento, a palavra empregada aqui é epignosis. Epi mais gnosis. E o que isso significa? Significa que não é apenas um conhecimento de informação, mas um conhecimento de experimentar aquilo que Deus tem feito, de experimentar a vontade de Deus. Essa série não é apenas para que você saiba o que Jesus fez, mas porque você experimente hoje daquilo que Ele ainda faz. O Deus o Deus que faz, todo mundo vê as coisas que Deus faz. Todo mundo talvez vê numa live, vê num culto, aquilo que Deus faz. O mundo não precisa de gente que sabe o que Deus faz. Eu creio que o mundo precisa de pessoas que experimentam aquilo que Deus faz. Não, eu vi que o outro caminhou sobre as águas. Uma vez eu li que Pedro caminhou sobre as águas. Uma vez eu vi que um cego foi curado. Mas hoje a gente vivenciar isso e poder falar: eu caminho sobre as águas com Jesus, eu experimento dos milagres de Jesus. Tem alguém comigo aqui? Sabe que a gente entender e experimentar os milagres de Deus, a gente entender quem Deus é. Milagres é quem Deus é. E quando eu entendo quem Deus é, o que Deus faz para mim, o milagre que Deus faz em mim, talvez não serve para o outro, mas quem Deus é, serve. Espera aí que eu vou me explicar. Talvez você pode contar o seu testemunho de: Deus me livrou de um câncer. Bem, glória a Deus, mas talvez não serve para a vida da outra pessoa. Mas eu não tenho câncer. Mas quando eu falo Deus é a cura, aí serve para quem tem câncer, serve para quem tem dor de cabeça, serve para quem tem unha cravada. Glória a Deus.
é sobre quem Deus é a gente experimentar da verdade de quem Deus é. Você está comigo? Vamos lá, gente, vamos lá. Estou empolgado. Tá bonito, né? Vocês querem botar pastor do Legacy aqui, eu já fico todo pilhado. Gente, vamos lá, voltando então, vamos lá. Eu estou querendo levar você a entender que ser milagres não é para você ouvir sobre informação do que Deus faz, mas para que você comece a experimentar. Lázaro morto 4 dias. Quantos dias, gente? 4 dias morto. Se Jesus fez isso para Lázaro, será que ele não tem a capacidade de resolver o meu e o seu problema? Será que hoje ele é menos poderoso para intervir na minha vida? Não. E é por isso que nesse texto eu quero trazer para você 3 breves chamas que vão aquecer o seu coração, que vão transformar a sua história. E esse texto me inspira a entender que Jesus é o mesmo, que Deus está no tempo certo e o propósito de todo milagre. Você pode repetir comigo? Jesus é o mesmo? Jesus é o mesmo. Eu fiz esse Legacy passado, no sábado passado, eu fiz o Fala Comigo Legacy, que era um programa de perguntas, e aí eu abri uma caixinha de perguntas, assim, anônimas, e jovens fizeram as perguntas mais cabulosas da história, e eu fiquei em choque, assim, mas, ok, eu selecionei, respondi algumas, mas dentre as inúmeras perguntas, um jovem anônimo perguntou: Jesus antigamente ele curava cego, fazia coxo andar, por que Jesus não faz isso hoje? Eu olhei com compaixão para aquela pergunta. De um lado eu fiquei, ok, dúvida genuína, precisa ser respondida. Mas por outro lado, meu coração ficou, por que esse jovem está pensando isso? Como assim Jesus não faz? Como assim Jesus parou de fazer? Talvez a gente tenha na nossa cabeça que Deus cansou, Deus está dando uma acalmada. Poxa, né? 2000 anos, já tá velhinho, cansou um pouco, perdeu o ritmo. Irmão, não. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 13, verso de número 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele foi o mesmo ontem, ele foi o mesmo quando ele caminhou na terra, antes de caminhar na terra, depois que subiu aos céus, ele é o mesmo eternamente. Na verdade, se houve alguma mudança, foi uma mudança para melhor. Jesus caminhando na terra, ele estava limitado ao seu espaço físico. Jesus, ele deixa toda a sua glória, a sua onisciência, a sua onipresença, e ele caminha na terra limitado. É por isso que muitas vezes você vai ver, vai chamar Jesus lá, Jesus não estava aqui, diz para Jesus vir aqui, porque Jesus estava no lugar, né? Daí Pedro grita assim: Jesus, vem curar minha sogra que ela está doente. Estava limitado a um espaço. É por isso que depois, na palavra de Deus, a gente vai ler que Jesus chega para os discípulos: olha, depois de morto e ressuscitado, ele vai dizer assim: melhor que eu vá, é melhor que eu suba aos céus, porque então vocês receberão o Consolador. É melhor que eu vá. Então, se mudou alguma coisa, podemos dizer que foi para melhor, porque agora nós temos Deus em nós. Não é mais um Deus que estava limitado a templos no Antigo Testamento, um Deus que era distante, não mais um Deus que caminha entre a gente, como Jesus caminhou ao lado dos discípulos. Vivemos num tempo em que o Espírito de Deus habita em nós e através de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim e em você. E esse Deus, ele é imutável. Ele não muda, isso é uma verdade. Atos 3, você pode ler depois no verso 6. Pedro e João estão indo no seu horário de oração ao templo. Chegando à frente do templo, tinha um coxo pedindo alguma esmola. Me dá 50 aí, tio, deixa eu comprar. Nem ouro e nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou, seja curado. O coxo é curado na frente da porta do templo. É bacana que esse texto, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. E ali o nome de Jesus ainda estava curando. O nome de Jesus ainda fazia milagres, mesmo ele subido aos céus. Ainda acontece. A Bíblia vai falar em João 14:12 que Jesus fala assim: vocês farão obras ainda maiores. E olhando tudo isso, um Deus que faz, um Deus que é em mim, através de mim. Eu lembro que certa vez eu estava orando para o Senhor: Deus, eu quero ver, então eu quero experimentar disso. Quero orar e ver alguém sendo curado. Num GC lá em casa, tinha um jovem na sala, na minha sala. Deus falou comigo: se quer ver, ora por ele. Eu disse: meu Deus. Fui, orei, nem sabia o que orar. Ele era alguém tão enturmado.
E eu orei para que ele fosse curado de depressão, para que toda depressão, toda dor, toda ansiedade, para que ele pudesse dormir em paz, que ele não estava conseguindo dormir. Aquilo foi meio que o Espírito Santo de Deus orando através de mim. Aquele jovem chega umas semanas depois e me conta o testemunho. Gui, então, aquela oração que você fez por mim, no dia seguinte era uma consulta em que eu ia pegar minha receita para aumentar os remédios que eu tomava para ansiedade e depressão. Me mostrou as unhas que já estavam todas roídas, estava muito mal, estava perdendo cabelo por causa disso. E ela contou para mim que, olha, eu fui para consulta, meu psicólogo, psiquiatra lá, e a consulta que era para que a dose do meu remédio aumentasse, o psicólogo chegou apavorado para mim e falou: seus exames estão ok, você foi curado, não precisa mais. E ela entendeu que foi por causa daquele momento, daquela oração. E foi bacana que Deus ainda faz, Deus ainda é. E aí eu fiquei, não, que lindo, ela foi curada, ela pôde dormir e tal. Ok, Deus, eu quero ver de novo. E eu fui ousado. Até que certa vez eu disse: Jesus, eu quero ver muleta sendo jogada para cima, eu quero ver perna crescendo, porque Deus ainda faz, Deus ainda é. Certa vez um homem chega na porta da minha casa batendo assim: moço, você tem uma comida, um pão aí, uma marmita? Eu disse: eu tenho uma marmita ali, vou esquentar para ti. Sempre tem umas marmitas no congelador. Quando eu estou indo levar aquela marmita, e eu estava numa semana: Deus, eu quero orar por alguém. Deus disse assim: olha para o pé daquele rapaz. Chegando com a marmita nele, eu cheguei do nada assim: como assim, você já estava com a muleta antes? Eu perguntei: rapaz, o que aconteceu no teu pé? Sofreu um acidente no trabalho, está muito doído, não conseguia nem caminhar, eu vim aqui e, enfim, você está com dor? Estou com dor. Ele disse: posso orar por você? E é bacana que, obrigado meu irmão, e é bacana que, nervoso, primeira vez, essa é minhas primeiras experiências com Deus que faz, com Deus que é. Eu disse assim: posso orar por você? Nervoso. Eu falei: Jesus, em nome de Jesus, que a perna cure, Jesus. Eu disse, orei meio nervoso. Disse, e aí, mexe aí, tá doendo? Tá doendo ainda. Eu disse: meu Deus, o que eu faço? Não, mexe aí, tá doendo. Rapaz, você não sabe que tá muito doendo, eu não consigo nem ficar de pé aqui, tá latejando. Eu disse: não é eu quem faço. Eu orei para Deus: Deus, não é eu que faço, eu quero que você guarde isso, não é eu quem faço, não é porque eu sou pastor, porque eu vou na igreja, porque é Deus quem faz. Estava na sala antes conversando com o Vitão falou uma frase maravilhosa: não é a nossa oração que faz, é o Deus que responde a oração que faz. Já estou pegando, depois eu corto no Reels, pego de um que é minha, não tô brincando. Vocês vão pegando. Vamos lá, vamos voltar para a história. E eu disse: não, é o Senhor quem faz, e se você quer curar, o Senhor vai curar, e se o Senhor não quiser curar, o Senhor não vai curar. Glória a Deus. Posso orar de novo, meu irmão? Pode? Tá, beleza. Orei por ele, eu disse: mexe aí. Quando eu levanto da oração, ele está assim chorando, e eu disse: caminha aí agora. Ele começa a caminhar, e ele começa a tremer desesperado. Cara, eu não conseguia nem mexer as mãos. E foi lindo, porque minha oração é: Deus, eu quero ver sinais e maravilhas. O Senhor é um Deus que faz, e eu comecei a experimentar disso. E é bacana que esses foram os momentos que eu vi. Mas teve um testemunho que marcou no final do culto, saindo. Vou contar a história, é bacana contar histórias, né? Vocês gostam quando ouvem história? Vou contar mais um. Saindo do culto, uma irmã me parou e falou assim: irmão, você lembra de tal pregação? Eu disse: lembro, foi uns 2 anos atrás, você estava assistindo no YouTube, por isso que você perguntou? Eu disse: não, então, resolvi te contar o testemunho. 2 anos atrás, estava com uma dor no ombro que eu sofria, não conseguia trabalhar em casa, estender roupa porque não conseguia dormir. E você pregando, eu sentada lá no fundo, eu tomei posse e criei na palavra de Deus e fui curado. Cheguei em casa, podia estender roupa, e desde então, nesses 2 anos, nunca mais me doeu. Olha só o testemunho que eu estou querendo contar para você. Contei histórias de que eu presenciei, toquei, mas existem histórias de que pessoas, elas mesmas: eu vou tomar posse da verdade do Evangelho, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus é um Deus de milagres, então experimentar o milagre. Eu, como Gui, não tive interferência, e você pode também disso. Você também pode hoje experimentar desses milagres. Você está feliz? Tem alguém comigo? Então, gente, o fato de muitas vezes Jesus não fazer não muda quem ele é. Ele continua sendo o mesmo. E nós precisamos dessa expectativa de que Jesus vai fazer.
nós precisamos viver essa expectativa de que Ele vai fazer as mesmas coisas como antes. Você pode ver hoje, Deus é um Deus de milagres. Você está feliz? Dá mais um yeah aí comigo. Lindo, vamos lá, gente. Vou caminhar com você. Então, ok, Ele é o mesmo, Ele é imutável. O que a gente precisa entender então para que Ele haja? Talvez venha essa pergunta na sua cabeça. Para Ele agir, não tem como a gente falar de milagres sem falar de fé. Ainda mais série milagres no oculto, fé, tem tudo a ver. Então, a gente precisa entender que existe uma responsabilidade nossa de crer. O texto, eu falei errado? Não? Eu dou umas gaguejadas às vezes, né? Vem comigo, vocês estão leves hoje, né? Vocês estão gargalhantes. Jesus já vai pegar vocês, vocês vão ver. Bora! A palavra de Deus é assim: se você crer, veria a glória de Deus. Existe uma condicional aqui. Deixa eu lembrar você do primeiro milagre de Jesus. No primeiro milagre de Jesus, Jesus já quer estabelecer princípios e já quer ensinar o que é o milagre, como acontece o milagre. Primeiro milagre de Jesus é Ele em uma festa de casamento, transformando água em vinho. Naquele casamento, as talhas de vinho secaram e Jesus disse assim, ó, enche essas talhas aqui de água e eu transformarei de vinho. Ok, eram 6 talhas. A palavra de Deus diz que essas talhas tinham cerca de 80 a 120 litros. Essas talhas têm essa variação de litragem porque elas eram feitas de pedra escavada. Como era feito manualmente, umas tinham 80 litros, o rapaz cavava um pouco mais. Então diz, vai lá e enche de água e deixa que o vinho eu faça. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? No milagre, existe um papel que é nosso e existe o impossível que é para Deus. Existe o papel que é nosso de cavar, de abrir espaço. Existe um papel que é nosso de enchermos de água, enchermos da palavra, nos enchermos de Deus, para que então o Senhor venha e faça o impossível, transformando água em vinho, transformando a sua doença em vinho, transformando toda a sua dor em vinho, em alegria. Aleluia. Você pode celebrar Jesus então com empolgação. Aí ó, glória a Deus. Vamos comigo, isso. Deve estar doendo na mão de alguns, mas continua. Tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus vai dizer: existe um papel que é nosso, de cavar, de arrumar espaço, de encher de água. E a palavra de Deus vai dizer assim, que tudo é possível ao que crê. O transformar da água em vinho é possível para Deus. Vamos lá, eu estou escapando aqui, vocês estão muito... Até eu tenho uns assim, né? O que você está falando? Volta comigo. Tá diferente hoje, tá diferente. Vem comigo, gente. São lindos. Vamos lá. Existe um papel que é nosso, de crermos, uma responsabilidade nossa de crermos. Porque o crer tem tudo a ver com o milagre. O crer é a matéria-prima para o milagre, vamos dizer assim. A palavra de Deus vai dizer que tudo é possível ao que crê. Os milagres são possíveis àquele que crê. Tudo é possível. O Vitão até pregou esses dias sobre isso. Você pode assistir no YouTube depois. Mas tudo é possível para Deus também. Mas a palavra de Deus vai dizer: tudo é possível ao que crê. É possível para Ele não somente, mas ao que crê. O poder está em Deus, mas a possibilidade está em você. O poder está em Deus em fazer, mas a possibilidade, o acesso, a liberação disso está em você, através do seu crer. E o contrário disso, para você entender, é a mesma coisa. Mateus 13:58 vai dizer: e Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então isso que me pega. Jesus queria fazer milagres naquela cidade, mas pela falta de fé, Ele não pôde. Em nome de Jesus, hoje aqui, essa palavra não é para trazer um peso, mas um encorajamento de que Jesus quer fazer, de que Jesus tem poder para fazer. O que chama a atenção de Deus é a sua fé, e que o Senhor possa encontrar aqui essa noite corações cheios de fé, corações transbordantes de acreditar que o Senhor possa, que o Senhor encontre em nosso meio fé para que Ele realize tudo o que Ele quer fazer. Em nome de Jesus, que Ele possa
nos levar a ver os milagres de Jesus hoje, mas existe um papel que é nosso. Fala para quem está gostei. Fala para quem está do seu lado, a responsabilidade de crer é sua. Vamos lá. É legal olhar aqui de cima, que tem uns que ficam tão constrangidos que olha para o joelho da pessoa assim, não consegue olhar para o olho e falar, a responsabilidade de crer é sua, né? É sua. Maravilhoso. Mas, gente, a responsabilidade de crer é sua. Então a gente viu que Deus, ele é o mesmo, nós temos essa responsabilidade de crer, mas a gente precisa entender dentro desse texto que Deus, ele está no tempo certo. E quando a gente fala de milagres, muitos se perguntam, por que isso aconteceu? Vem às vezes para mim, Gui, por que isso aconteceu na minha vida? Eu respondo de boca cheia, não sei. Por que Jesus não fez antes? Por que Jesus não interveio antes? Talvez você venha para a história para mim, eu sofri um acidente de carro, perdi meu carro no hospital, mas Jesus me curou. De milagre para milagre, qual que seria a diferença dele fazer um milagre na estrada ali e evitar isso? Responde de boca cheia, não sei. Não sei. Por que Deus não fez um milagre antes? E muitos de nós temos esse questionamento do porquê Deus não interveio antes, porque teve que acontecer dessa maneira. Note que o texto aqui, Lázaro, ele era amigo de Jesus. Amigo de Jesus. Lázaro não era um conhecido, um colega de ministério, um colega de trabalho, alguém que servia junto na igreja. Era amigo de Jesus. Aquele tempo não tinha carro, moto, avião, era pezinho atrás do outro, caminhada, então era distante às vezes a caminhada. Vão lá, chamem Jesus, Lázaro está enfermo, chamem para Jesus, vem. Jesus recebe essa notícia e a palavra de Deus diz, a gente leu, ele fica ali ainda mais 2 dias. Jesus não fez questão de sair correndo para o milagre. Isso traz uma chama, uma verdade, uma chave para a nossa vida, que a confiança em Deus faz com que não fiquemos desesperados em meio às notícias ruins. A confiança na bondade de Deus faz com que notícias ruins não nos desesperem, não nos apressem. A confiança de que Deus pode fazer traz paz em meio à tempestade. Jesus chega, vê a situação daquela família. Quando chamou, ele estava enfermo, agora chegou aqui e já morreu. Jesus chega, vê a situação da família, e nesse momento é que Jesus chorou. É engraçado, né? Jesus chorou, como assim? Ele não sabia que ia ser ressuscitado? Sabia. Ele não sabia que tinha poder para ressuscitar? Sabia. Mas ali Jesus chora, e ali Jesus chorando, é Jesus sentindo a dor daquela família. É Jesus sentindo aquela dor. Antes de operar aquele milagre, Jesus reserva seu espaço para dar uma boa chorada. Era o único que não precisava chorar, mas ele chora para mostrar o quanto ele se identifica com a nossa dor. É quanto ele se identifica com você. Deus, ele não está indiferente ao que você está passando, não está indiferente, sabe? Deus não está ocupado demais pensando em outras coisas para deixar você de lado. Deus está cuidando talvez de outra pessoa que está precisando mais do que eu. O Senhor tem os olhos para você, Ele tem cuidado de você, do mais pequeno problema ao maior. Deus tem um milagre para você. Isso mostra o quanto Ele se importa com você. E às vezes aqui no texto a gente vai vendo, vem logo, faz assim, faz daquele jeito, faz assim, faz assado. João 11:14, no verso 14, Jesus, ele morreu, mas agora eu fico alegre por causa disso. Como assim, Jesus? Como assim fica alegre? É mais ou menos Jesus dizendo assim, se eu tivesse sido antes, eu já teria curado da enfermidade. Se eu tivesse chegado naquele tempo lá, eu não deixaria isso acontecer. Mas agora eu me alegro por aquilo que vocês vão presenciar. Se eu tivesse vindo antes, eu teria intervido em algo menor. Mas agora vocês vão presenciar algo maior. Você está comigo? E é bacana que todo mundo está ali meio, vem Jesus, vamos logo, vai. Verso 21, Jesus chega e Marta já chega para Jesus. Jesus, se tu tivesse vindo antes, isso teria acontecido. Jesus, se tu tivesse chegado, onde é que tu estava, Jesus, que não veio a tempo? Ela diz assim, se tu tivesse chegado antes, meu irmão estaria bem. Se
tivesse chego, não teria morrido. A gente tem visto o que o Senhor tem feito, tem curado se você chegasse a tempo. Note que talvez não é só uma reclamação de Marta, mas no verso 32 Maria também reclama: Senhor, se você tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E você pode notar que não é que é uma conversa combinada, era reclamação naquele lugar. Naquela casa, as irmãs reclamavam se Jesus tivesse chegado antes. Então, quando Jesus chega, elas só externalizam aquilo que elas já estavam. Mas note que não é uma preocupação só das irmãs. O povo, no verso 37, também está ali. Ele não podia ter resolvido antes? Então, o questionamento não era nem se Jesus podia ou não fazer, se Jesus tinha o poder não de fazer, mas o quanto ele podia fazer. Uma gripe Jesus cura, de boas, beleza, Jesus cura a gripe. Mas o cara morreu agora, não dá mais. Até aqui Jesus tem poder, aqui ele passou. E tem gente querendo colocar Deus realmente em uma caixa. Nos nossos dias ainda tem gente querendo encaixotar Deus na sua vontade, nas suas experiências. Tem gente querendo moldar o Evangelho à nossa vida, quando o convite do Evangelho é sermos esticados à medida do Evangelho. Gente, Lázaro estava morto, 0% de chance. Não podia escolher, não podia opinar, não podia pedir socorro, ele estava morto. Não é que tinha 1% de chance, era 0% de chance. E aí que tem o espaço de Deus, um Deus que é um Deus de milagres, é um Deus de impossíveis, é um Deus de improváveis, o Deus que age onde a gente não vê possibilidade de acontecer, é ali que faz. Tem alguém comigo, gente? Você está feliz com Jesus ainda? E note que essa discussão de Jesus vem logo. Jairo chega para Jesus certa vez e Jesus, a minha filha está enferma, vem curá-la, filha de Jairo. Jesus, vamos lá curar a sua filha. Ele está no caminho, no meio do caminho uma mulher fura fila, a mulher do fluxo de sangue. E aí naquele caminho, uma mulher que tinha hemorragia por 12 anos é curada. E aí quando Jesus chega, a filha de Jairo, chegou tarde. Jesus, agora ela morreu. Note que nessa história é o mesmo questionamento: por que ele não chegou a tempo? E aí Jesus fala: não temas, crê somente. Muita gente está paralisada pelo questionamento e dor do por que Deus não agiu antes. Por que Jesus não fez, em outras palavras, conforme a minha vontade? Por que Jesus não fez conforme eu acho melhor? E aí vem aquela pergunta: Jesus, por que aquilo? Por que aconteceu aquele outro? Por que foi assim? Eu não tenho o dever de descobrir e nem de inventar nada. É você confiar no Deus que faz porque Ele é soberano. Tem coisas que não teremos explicação. E é nesse momento que eu preciso te lembrar da bondade de Deus, que Deus ama você, que Deus cuida de você, que Deus se importa com você, que Deus tem promessas para você, que Deus ele não pode mentir. Não é que Deus não consegue mentir, Ele não pode. Se Deus pegasse essa toalhinha aqui e falasse assim: essa toalha é vermelha, vamos lá, essa vai bugar a mente. Se essa toalha é vermelha, automaticamente a toalha se tornaria vermelha. Porque não tem como, não é que Deus não consegue mentir, Deus não pode mentir. E Ele declara sobre você vida, promessas, um Deus que é fiel para cumprir tudo que prometeu. Você está comigo? Então vamos lá. Vocês deram uma cansada? Vocês estão animados? Vamos lá, a palavra de Deus está vindo. Estava aquele questionamento: Jesus, por que não veio antes? Ok, aí Jesus fala: beleza, agora eu vou ressuscitar. E aí vem uma questão que jogam agora o problema para o futuro. Sim, no futuro o Senhor vai ressuscitar, né? O problema é se chegasse antes. Não, calma, eu cheguei. Não, mas no futuro vai fazer. E há uma diferença entre fé e esperança. Esperança é uma projeção para o futuro. E tem gente que carrega uma esperança do seu milagre, de que talvez um dia lá na frente aconteça. E a esperança é algo para o futuro, de que talvez um dia aconteça. Mas a fé, ela nunca empurra para o futuro. Por mais que ainda perseverando a gente vai receber no futuro, a fé sempre é presente. A fé é uma posse antecipada daquilo que está por vir. Já é meu.
Não é que vai ser, já é meu. Tem uma história de um menininho. A cidade estava sofrendo uma seca muito densa. Não estava tendo plantio, não estava tendo colheita, uma crise devido a uma seca. E aí foram na igreja: pessoal, vamos fazer uma vigília, nós precisamos orar por chuva, que Deus mande chuva, porque a gente precisa para os nossos campos, para o gado, enfim. Ok, marcaram a vigília na igreja, chegaram, vamos orar para que Deus faça chover a campanha. O pessoal vem chegando na igreja, até que entra um menininho. O menininho vem com uma capinha de chuva, bonitinho, guarda-chuva embaixo do braço. Todo mundo ali estranho: menino, tá sol, tá não tem nuvem, nada. Por que tá de capa de chuva, menino? Ué, a gente não vai orar para que chova? Às vezes a gente está vivendo uma vida tipo assim: vou orar para que chova. Então, irmão, vai orar para que chova na sua vida? Coloca a capa, pega o guarda-chuva, porque Deus vai enviar a chuva. Deus vai enviar o seu milagre, já é seu. Aleluia. Você está comigo? Tem alguém que me dá 5 minutos ainda, por favor? 5, 10, 20, 15, 40 minutos, tá bom, já termino então. Obrigado, pessoal. Vamos voltar para a história. Agora imagina a cena. Jesus, vem que Lázaro está enfermo. Ok, vamos lá, estou indo. Jesus, vem logo. Já passou 2 dias, vem logo que... Sim, calma, vamos lá. Aí Jesus chega. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, calma que eu cheguei. Cancela as fritas que o filé chegou. Aí, cheguei. Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, né? Os diabéticos que saiam, porque o docinho chegou. Jesus está lá. Desculpa, imagina a cena. Se o Senhor tivesse chegado antes, sim, eu cheguei, eu estou aqui, eu vou ressuscitar ele. Eu sei, no futuro, na ressurreição dos mortos você vai ressuscitar. Não, agora. Jesus, agora ele está morto. Não, agora eu vou ressuscitar ele, eu estou aqui. É mais ou menos dizendo assim: eu sei que você faz milagres, eu vi tanto, por que não veio antes? A mulher até tinha fé, mas uma fé limitada às suas experiências. Quando Deus faz uma promessa de que irá intervir, mesmo que pareça que Ele está demorando, e você pode estar com vários questionamentos, várias perguntas, Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. O fato de Ele não ter agido antes não é motivo para a gente parar de crer. Talvez você pense: Ele está atrasado. Aí você está dizendo: Deus só podia fazer antes. Ou talvez está apressado. Eu quero que você entenda que Deus é um Deus que cuida de detalhes. Ele quer que você permaneça na fé, confie no Senhor. Deixa eu falar para você, presta atenção em mim aqui. Deus não está atrasado, Deus não está adiantado. Ele está no tempo certo do seu milagre. Se Jesus tivesse chego antes, Lázaro teria sido curado, mas ele chegou no tempo certo para que Lázaro fosse ressuscitado. Se chegasse antes, a filha de Jairo teria sido curado, mas chegou no tempo para que ela fosse ressuscitada. Ei, Deus não está demorando na sua vida. Deus não esqueceu de você. Deus, Ele não se perdeu no caminho. O seu milagre vai chegar. Não pare de crer. Jesus é o mesmo. Nós temos a nossa responsabilidade em crer. E Deus, Ele está no tempo certo. Mas agora, com tudo isso, qual é o propósito do milagre? Qual é o propósito de tudo isso? Por que Deus faz milagres? Qual é o final? Os milagres são para a glória de Deus. Verso 4, ao ver isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Essa enfermidade não é para o mal, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que isso vai transbordar para a vida dos outros? O que o milagre que você espera vai impactar na vida dos outros? O pastor Léo comentou na quarta-feira passada sobre a cura de um paralítico curado, e Jesus disse: pega a sua maca, coloca embaixo do seu braço e agora volta para casa. Aquilo que era dor, aquela maca que era a sua dor, era a sua paralisia,
agora é tomada embaixo do braço e sai aí caminhando. Deixa eu falar para você que o seu milagre também vai ser dessa forma. Aquilo que era dor agora vai se tornar cura para os outros. Aquilo que era vergonha se tornará a revelação da glória de Deus. O seu milagre vai curar muita gente. A perspectiva é maior do que só suprir uma necessidade. No verso 45, vendo Jesus, creram nele. A beleza do milagre não é só você parar de chorar, ser suprido, sua alegria pessoal, é o quanto isso pode impactar a fé de outros. Bacana que depois em casa você vai lendo o texto do capítulo 12. Agora Lázaro vira celebridade. Todos viram ele enfaixado. Na cultura, ele estava todo enfaixado, já estava morto, todo mundo viu que ele morreu, todo mundo viu que ele foi colocado lá. Mas havia um comentário: vamos lá agora, vamos ver Jesus, sim, ok, mas vamos dar uma passadinha ali no bairro de Lázaro, só para a gente dar uma olhada para aquele cara que ressuscitou. O seu milagre vai chegar e ele impactará as nações. As nações verão a glória de Deus através de você. O seu milagre fará com que pessoas vejam a Deus e contemplarem a grandeza de Deus. O resultado de todo milagre é que creram nele. Tudo isso que a gente vai falando, todos esses relatos dos milagres de Deus, é para provocar a nossa fé. É para que a nossa fé seja confrontada de para onde eu estou olhando, qual o problema que eu estou colocando, por que eu não consigo entender que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, porque eu não consigo crer que Ele é poderoso para fazer, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, uma fé de eu entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Eu queria que você erguesse a sua mão e eu quero orar por você nesse momento, para que Deus balance a sua fé, para que Deus germine a fé. Senhor, eu oro para que cada um aqui seja balançado em fé, para que a fé que talvez estivesse parada, desanimada, seja agora uma fé viva, uma fé atuante, uma fé viva. Em nome de Jesus eu oro para que a fé e os nossos olhos possam ser voltados ao Senhor, num Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Em nome de Jesus, que a nossa fé possa ser impactada essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, o milagre que aconteceu 4 dias depois me ensina muito sobre o poder do agora. O que Deus pode fazer agora? Jesus agora ele morreu, antes estava doente, juntou juros, correção monetária e agora ficou doente. O Senhor chega e diz assim: eu vou arcar com todos os juros, eu vou arcar com aquilo que estava a mais. Não estava doente, agora está morto, tudo bem, eu posso ressuscitar. Ouse crer no Deus que pode fazer na sua vida. Ouse crer. Jeremias 32:7 diz: alguma coisa é difícil demais para mim. Você pode se colocar de pé comigo, para parecer que vai. Jeremias 32:27, eu vou ler de novo. Alguma coisa é difícil demais para mim, o Senhor diz. Alguma coisa é difícil demais. Jeremias 42:13, agindo Deus, quem impedirá? Lucas 1:37, não haverá impossíveis para Deus em nenhuma de suas promessas. Em Coríntios vai dizer que tantas quantas forem as promessas de Deus, nele há o sim e o amém. A Bíblia fala que há 8.000 promessas explícitas. Se a gente for contar as implícitas, são 32.000 promessas. Nelas temos o sim e o amém do Senhor. Quando o Senhor fala que você é curado, você pode olhar para cima e o Senhor vai estar dizendo: é curado, é sim. O Senhor é meu pastor, é sim, Ele é comigo. O Senhor é vida. Jesus ainda é. Ele curou enfermos, curou cego, ressuscitou mortos e ainda
faz, Ele é o Deus de milagres. Aleluia. Bora. Vamos dizer, Ele não parou e nunca vai parar. Esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.